Bom dia, galerinha da Evangelização Infantil da Casa do Coração, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre lembranças. Então, para a gente começar, a gente precisa fazer nossa oração inicial e fluidificar as nossas águas. Todo mundo já aí preparado? Vamos começar? Então, vamos nos concentrar e colocar Jesus em nossa tela mental, pedindo para que Ele e todas as correntes espirituais da Casa do Coração, nossos anjos de guarda, nossos guias e mentores espirituais possam nos acompanhar em mais esse dia de estudos, para que a gente absorva, meu Pai, da melhor maneira possível seus ensinamentos e as suas instruções de amor, de caridade, de humildade e de fraternidade, que possamos levar com a sua seara de luz e as nossas energias salutares, muito equilíbrio, harmonia e paz para os nossos lares, os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, os locais onde gostamos de frequentar, toda a nossa cidade, nosso país e nosso planeta, Senhor. Que possamos também, com as nossas energias salutares, fluidificar as nossas águas para que elas se tornem remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar? Esse tema de hoje é um tema bem bacaninha, né? A gente vai falar sobre lembranças. Quem aí não fica imaginando, será que eu consigo lembrar o que aconteceu na minha vida em outras passagens, né? Em outras reencarnações, porque a gente vem, né? Que a gente já tem falado aqui, resgatando os nossos defeitos, as nossas pendências, né? Para a gente poder evoluir e nos tornarmos espíritos de luz, espíritos que não precisam mais resgatar aqui suas questões, né, de vidas passadas. E a gente fica pensando sobre, será que eu consigo lembrar? Vamos ver um pouquinho assim o que esse estudo de hoje diz pra gente? Então, muitas pessoas podem lembrar de outras vidas de forma espontânea, né? Quando visitam algum lugar. Você já ouviu falar em déjà vu? Uma palavra difícil, mas é assim que acontece. De repente você está num lugar e você olha assim, caramba, eu acho que eu já estive aqui nesse local. Né? Já aconteceu com você? Comigo algumas vezes. Então, nos sonhos acontece isso, em estados de meditação, durante um transe mediúnico, por terapias de regressão, né? E por técnicas indutivas, quando alguém te induz a fazer algum tipo de lembrança, isso também pode acontecer. Na literatura espírita temos vários casos de espíritos que conseguem lembrar de suas antigas existências. Olha que legal. Eles são levados pelos guias espirituais em alguns locais onde conseguem ver todo o seu passado. Mas na maioria dos homens existe um véu que impede essa lembrança. Por quê? Porque nem todas as pessoas elas estão preparadas para saber sobre o seu passado, né? Porque isso ia dificultar o progresso na vida atual. Então seria uma espécie de proteção esse véu, né? Para evitar reconhecer inimigos do passado até dentro da nossa família, né? Imagina se todo mundo fosse capaz de resgatar essas lembranças. Já pensou se você sabe que aquela pessoa que convive ali no teu lado, numa vida passada, foi uma pessoa que te fez algum mal? Isso ia dificultar, né, você seguir em frente. Então, por isso que as pessoas não são totalmente habilitadas a ter essas lembranças, né? E a gente tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como lembrar outras vidas? Vamos ver o que eles falam? Existem algumas experiências, como as que o Dr. Raymond Moody realizou com indivíduos sentados frente a frente em estado de penumbra. Como que ele fazia isso? Eles narraram ter visto objetos, roupas e acessórios de outras épocas.
de quem estava na sua frente, o que sugeriria ser de outras vidas. Então, quando estamos adormecidos, ficamos parcialmente separados do corpo e com o espírito mais livre. O espírito, ele se desprende do corpo, ele não se desprende totalmente, ele fica preso pelo cordão de prata, né? Ele fica, né, rondando assim, para ter a maior sensibilidade para a gente ver o passado. Então, toda vez que a gente dorme, o nosso espírito, ele fica preso ao cordão de prata, né? Ele sai do nosso corpo e ele fica viajando por vários locais. E aí ele, de uma certa forma, dependendo de como você tem essa capacidade, ou se você tem essa permissão, né, de visitar o seu passado, o seu espírito vai, visita, e depois quando ele retorna para você poder acordar, né? O Dr. Raymond Moody, de 1944, nem é tão antigo assim, né? Ele é um psiquiatra e parapsicólogo americano, conhecido mundialmente como autor de livros sobre vidas depois da morte. E ele diz aqui também, nesse capítulo, que algumas faculdades intelectuais, como o gosto pela arte, pode ficar adormecida nesta vida, porque quando isso acontece, é porque não estamos utilizando não foi utilizado corretamente isso no passado, né? E o nosso querido Chico Xavier, que é o nosso médium mestre, assim, né, que a gente tem dos últimos tempos, lembrava que essa encarnação dele no Brasil era a sua primeira encarnação num corpo masculino, como homem, né? Então, todas as vezes que ele já veio aqui para esse mundo, em vidas passadas, ele veio como mulher. Então, aqui, mais uma pergunta: podemos lembrar do passado no mundo espiritual? Aqui ele diz que sim, porque no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo, ele descobre no mundo espiritual a causa da sua cegueira, que o levou ao suicídio. Na vida anterior, ele foi um sacerdote da Inquisição e levou o seu adversário às masmorras, onde perfurou seus olhos. Olha só. Então, tá vendo quando a gente fala de resgate de vidas passadas, né? O espírito Camilo descobre que em outras vidas ele foi um sacerdote da Inquisição muito mau, que levou o seu adversário às masmorras, né, e perfurou seus olhos. E como ele veio na outra encarnação cego e se suicidou por conta disso, né? E aí diz aqui, na sua próxima encarnação ele programa ficar cego quando completar 40 anos de idade e desencarnar aos 60. A Camilo Castelo Branco, de 1825 a 1890, romancista português que utiliza o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho no livro Memórias de um Suicida. Bacana, né? E aí a gente vai para mais uma pergunta, e a gente vai falar aqui de Divaldo Franco. Podemos lembrar outras vidas? A gente já, né, tá falando aqui que a gente pode lembrar. Vamos ver a experiência do Divaldo, o que que fala. De forma espontânea, sim. A gente não vai chegar aqui, vou lembrar de outra vida. Isso não é espontâneo. Então, tá dizendo que de forma espontânea, sim. A gente pode, de repente, né, lembrar de alguma coisa em algum lugar que a gente está, num sonho, enfim. E diz que algumas pessoas, quando visitam lugares que viveram em vidas passadas, as lembranças armazenadas no perispírito voltam e podem recordar detalhes. E aí a gente vai falar sobre a experiência do Divaldo. O Divaldo, quando visitou a França na sua primeira viagem, ele recordou de uma existência dele anterior. E olha que legal. Ele dirigiu-se a um monastério de 1608 nas redondezas da cidade, lá de Paris, né? E quando ele chegou, ele lembrou de ter sido o fundador desse monastério.
E quando ele foi um padre capuchinho chamado François Leclerc, conhecido como o Padre José. E aqui diz que o Divaldo lembrou e comprovou detalhes como a cela onde ele vivia em oração, e por ele viver em oração, o piso da onde ele fazia essas orações é um piso de pedra pome, né? Uma pedra porosa que arde, machuca, né? A gente encontra ainda essa pedra de vez em quando. Pergunta aí o papai e a mamãe se eles sabem que pedra é essa, para mostrar para vocês. De tanto ele se ajoelhar nessa pedra para fazer oração, ela ficou um pouco funda. E ele também lembrou que a cela possuía uma gravura da Madonna. Madonna não é a cantora Madonna que a gente fala aqui. Madonna quer dizer Nossa Senhora, né? E que certo dia, sem querer, né, essa gravura foi queimada com uma vela acesa. Ele teve essa lembrança. Então é isso, assim, as lembranças, elas podem sim, de alguma forma, serem acessadas de forma espontânea, né? Uma lembrança ou outra, num sonho, num lugar que você visita, que você fala, caramba, eu conheço isso aqui de algum lugar. Isso são lembranças mesmo da sua memória de vidas passadas. Viu que legal? A gente pode pesquisar mais sobre isso na internet, tem muito material bacana para a gente poder se aprofundar mais com relação a esse tema. Então tá, hoje eu termino aqui com vocês, mais esse dia de estudo, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se encontra numa próxima vez. Ó, um super beijo para vocês e